Hello boys, hello girls, Teacher André, de novo aqui com vocês. Espero que vocês estejam curtindo aí o trabalho que a gente tem feito na língua inglesa, eu e o professor Renan. As aulas estão sendo transmitidas aí pela TV e também na internet, né, onde você pode acessar o site do YouTube lá, rever, tirar as suas dúvidas, tá certo? E antes da gente iniciar o nosso assunto de hoje, eu vou soltar aquela musiquinha que eu gosto sempre de falar para meus alunos o que eu acho de vocês, tá? Para mim, vocês são isso aqui. You the best. You the best. Vocês são o melhor. E nada pode impedir de vocês conseguir aquilo que vocês quiserem. Vamos lá? Nothing's gonna ever keep you down. Vamos lá, galera. Vamos para nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos. Acompanhe aqui comigo. O assunto de hoje, para o 9º ano, é a First Conditional. First Conditional. Deixa eu explicar logo o que é isso aqui. A palavra first quer dizer primeira, conditional é conditional. Nós vamos trabalhar, tá? Como eu construo frases em inglês onde existe uma situação hipotética. É palavra difícil, professor? Vamos simplificar. É quando eu crio uma condição para que ocorra algo. Se eu disser, olha, se em tal situação ocorrer, o que eu posso fazer? O que eu posso planejar? Qual vai ser o resultado? O que eu espero? Tá? Isso é condicional. Muito bem? Então, a first conditional, ela segue uma estrutura que nós vamos ver agora, tá? Tem um videozinho aqui que ele vai mostrar para vocês como é que é essa estrutura, para depois a gente trabalhar os usos dela. Vamos lá. First conditional. If and the present simple in condition, and the result with will or won't. The result of probable situations. If we clean the oceans, the fish will live. If we don't clean the oceans, the fish won't live. If we plant more trees, the forests will grow. Unless we plant more trees, the forests won't grow. Viram aí? Então, o que foi apresentado para nós aqui? Que nós precisamos criar uma condição para que tenha um resultado, tenha uma situação no futuro. If we clean the oceans, foi apresentado, né? Uma frase. If we clean the oceans, the fish will live. Quer dizer, nós precisamos limpar os oceanos para que os peixes venham a viver e não venham a morrer. Tá? Eu começo explicando para vocês o seguinte. Olha só. Para eu construir uma frase da first conditional em inglês, eu preciso criar a condição. E essa condição, ela é criada com uma palavrinha. Presta atenção agora, macetão do Teacher André aqui, tá? Essa palavrinha em inglês, ela tem uma correspondência com a língua portuguesa em número de letras. Isso é macete, isso ajuda a lembrar, tá? Então, essa palavrinha é o if. If, uma palavrinha de 2 letras. I e F. If. O que é legal é que essa palavra, na correspondente dela da língua portuguesa, é uma palavra de 2 letras também. É o nosso C. Tá? Então, isso ajuda a lembrar. E eu também costumo dizer para os meus alunos o seguinte, tá? Que quando a gente vai falar em português uma condição, a pessoa que fala em língua inglesa, ela vai falar if. O brasileiro, ele deveria falar o se tal coisa acontecer, só que nós temos um cacuete na língua portuguesa. Tá? A gente costuma dizer assim, e se tal coisa... Olha só. A gente diz assim, e se tal coisa acontecer? Então, notem, antes da gente falar o se, a gente fala esse i. Então, essa é a minha dica para ajudar vocês a lembrarem do if. Tá? Então, quando você pensar assim, e se tal coisa... como é a condicional em inglês? Tá? Qual é a palavrinha que eu uso para fazer a condicional em inglês? Qual é a do português? É o se. Mas quando a gente fala a frase, a gente fala, e se fizer tal coisa? Então, i. Isso ajuda a lembrar que em inglês é com i também. Aí é uma palavrinha também de 2 letras, que nem o se, é o if. Tá? Então, ele é a condição. Ele cria a condição. Então, vamos ver aqui uma explicação na tela aí, acompanhe a leitura. Tá? Então, falando do futuro. Uma sentença condicional futura é aquela que possui a forma presente na cláusula dependente if e a forma futura em seu complemento. Então, quer dizer,
No presente, eu crio a condição para que no futuro eu vá ter esse complemento que é o resultado, o que eu planejo fazer. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. If Mary has a car, she will drive to New York. Traduzindo, se a Mary tem um carro no presente, she will drive to New York. Então, olha só, a condição é no presente. Se a Mary tem um carro hoje, é dela um carro, ou que ela possa ter acesso para ela usar, tá? Qual vai ser a ação futura dela? She will drive to New York. Tá? Então, aqui existe a possibilidade de que Mary tenha um carro. Se ela tiver, ela irá para Nova York. Essa é a ideia, que eu crio uma condição e eu vou ter um objetivo a realizar ou algo a planejar, tá? Ou uma consequência daquela condição. Mas vamos continuar. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Eu vou dar agora para vocês, tá, uma frase, tá aqui, uma condição, e eu quero que você tente adivinhar aí qual seria o possível resultado, ou o que eu faria se isso acontecesse. Tá? A condição é o if iniciando a minha frase. Tá? If I win a lot of money. If I win a lot of money. Se eu ganhar, no presente, né? Se eu ganho hoje muito dinheiro, se eu ganhar hoje muito dinheiro, tá? O que eu vou fazer? Tem várias possibilidades, né? Eu posso planejar várias coisas fazer com esse dinheiro. Então, olha só, eu criei uma condição no presente. Então, se acontecer algo no presente, que resultado vai ter no futuro? Aí eu vou construir a minha frase no futuro. Muito bem? Vamos lá. Vamos ver qual seria uma possibilidade. Você pode pensar em várias coisas. Tá? Se eu ganho muito dinheiro, tá? I will travel around the world. I will travel around the world. Eu vou viajar ao redor do mundo. Poxa, quem não quer viajar ao redor do mundo, tá? O vídeo que eu passei para você já destacou, mas agora eu vou mostrar com mais atenção aqui, tá? Preste atenção na frase. Eu estava dizendo que a condição feita com if é no presente. Só que o resultado, ou a ação planejada, a consequência, ela é no futuro. E o futuro, você usa o auxiliar aqui, o will, antes do verbo. Tá? Nós já tivemos uma aula de 9º ano sobre o futuro com o will. Tá? Então já foi explicado isso aqui, eu só estou revisando. Então aqui nós temos o sujeito aqui, né? O I, representado pelo pronome I. E o que ele quer fazer? Viajar. Só que para a frase estar no futuro, eu preciso colocar o will antes do verbo. Aí a minha frase está no futuro. E o que é legal é que isso é muito fácil, porque, como já foi explicado, tá? O will ele não tem variação para nenhum dos pronomes. Desde a primeira pessoa do singular até a última pessoa do plural, ele não muda de forma, não acrescenta nenhuma letra, nada. É sempre essa forma do auxiliar do futuro que vai antes do verbo. Então, if I win a lot of money, I will travel around the world. Vamos ver mais uma? Tá? Imagine aqui. Imagine a possibility for this situation. Vamos imaginar a possibilidade para outra situação aqui. Tá? I will call an ambulance. Aqui eu inverti a estrutura da frase como foi mostrado no vídeo. Então aqui, em vez de eu colocar condição, eu estou colocando a ação futura. Qual é a ação futura? I will call an ambulance. I will call an ambulance. Eu vou chamar uma ambulância. Poxa, gente, quando é que a gente chama uma ambulância? Tá? Vamos lá. Eu estou dizendo que no futuro a minha ação vai ser de chamar uma ambulância se acontecer alguma coisa no presente. Se acontecer o quê? Tá? Que situações no presente podem ocorrer que me levam a planejar ou a ter como consequência eu precisar chamar uma ambulância no futuro? Pode ter várias situações. Vamos ver uma que poderia ser aqui. Tá? I will call an ambulance if I see a car accident. If I see a car accident. Então, eu vou chamar uma ambulância se acontecer o quê? Se eu ver um acidente de carro, um acidente de trânsito, a gente poderia falar, poxa, então no presente, eu estou dizendo, se eu ver um acidente de carro, o que eu faço logo? Puxa o celular e chama uma ambulância, tá? Uma questão até de responsabilidade, tá ok? Então, só que aqui a frase foi invertida, tá? A ação futura veio antes na estrutura da frase e a condição veio depois. Então, notem, essa situação intercambiável pode ocorrer sem problema, mas a estrutura permanece. Eu vou ter sempre uma frase
iniciada com o ifzinho ali criando a condicional e a outra frase com o will colocando o resultado, a ação no futuro. Pode vir uma antes da outra sem problema, tá? Vamos ver um outro videozinho em que vai dar mais exemplos dessa estrutura e desses usos. Preste atenção, nesse vídeo eu vou fazer algumas pausas para poder fazer umas explicações de algumas frases, tá ok? Vamos lá. Vamos para os exemplos. Primeiro, if I miss the bus, I will get a taxi. Tá? Se eu perder o ônibus no presente, tá? Perder no sentido de deixar de pegar, né? Não consegui pegar o ônibus porque ele saiu antes de eu chegar. I will get a taxi. Eu vou tomar um táxi para ir para onde eu quero ir. Tá? Então, a condição, if I miss the bus. Se eu perder o ônibus. O resultado, I will get a taxi. Outro exemplo. Opa, vamos lá? She'll be late for work if she doesn't hurry up. Ela, olha, aqui a frase inverteu, né? A condicional está vindo aqui no finalzinho e o resultado está no início. She'll be late for work. Ela vai se atrasar para o trabalho if she doesn't hurry up. Se ela não se apressar. Então aqui, ó, mostrou no início a frase dizendo o que vai acontecer se ela não se apressar. O que vai acontecer? Ela vai se atrasar para o trabalho. O que eu estou tentando deixar bem claro é que eu posso inverter essa ordem. Eu poderia falar aqui, ao contrário, eu poderia dizer assim, iniciar com if. If she doesn't hurry up, she'll be late for work. Se ela não se apressar, ela vai se atrasar para o trabalho, ok? Mais um exemplo. Opa, aqui é um exemplo aberto, tá? Ele está fazendo uma pergunta para você, para mostrar que essa estrutura pode ser usada também em forma interrogativa. Então, what will you do if it rains? What will you do if it rains? O que vai você fazer se chover? Então, olha aqui, ele está fazendo uma pergunta. O que você fará, qual a consequência, qual a ação futura, se no presente ocorrer o fenômeno meteorológico de vir uma chuva. Isso é muito comum na nossa região aqui, tá? Então, notem como é usado de uma forma interrogativa, tá? Beleza? Ficou claro isso aí? Tá? Vamos continuar trabalhando com exemplos. Quanto mais exemplos a gente trabalhar, melhor para vocês entenderem a estrutura, tá? Olha isso daqui. If they have a mouse in their house... Olha, até rimou, né? Minha intenção não foi essa, mas tá, vamos lá. If they have a mouse in their house. Se eles têm um camundongo, um ratinho, né? Nas suas casas. Quem tem... De vez em quando aparece, né, rapaz? Uma barata, é um rato, é um problema, às vezes, na casa da gente, aí a gente tem que ir atrás. Mas que soluções eu posso pensar para a casa de alguém que a pessoa vê que tem um ratinho ali naquela casa, que tem um camundongo? O que eu posso fazer? Vamos pensar aí, que situações... notem que a estrutura eu já expliquei bacana. O que eu estou querendo trabalhar com vocês agora é vocês pensarem, poxa, que estruturas eu posso criar, frases, né, para descrever aquilo que eu penso, como eu agiria numa situação dessa, tá? Então, if they have a mouse in their house. Se você tiver um rato na sua casa, no camundongo lá, o que você vai fazer? Tá? Mouse, lembra do Mickey, né? Mickey Mouse, tá? É o camundongozinho lá, tá? Vamos ver? They will buy a cat. Olha a solução que eles pensaram. They will buy a cat. Eles vão comprar um gato. Pronto, aí comprou o gato, tá? O gato vai tentar dar conta lá do rato. Se não for o Tom, né? O Tom não dá conta do Jerry, mas para algumas pessoas resolve aí. Eu preferia comprar uma ratoeira mesmo, tá? Mas vamos lá. Continuando. Opa, aqui eu fiz um exercício já legal, tá? Em que eu estou mostrando para vocês 3 frases com o ifzinho no início, criando condições no presente. E agora eu vou dar para vocês 3 frases no futuro. Essas 3 frases são resultados ou consequências dessas situações, dessas condições sendo colocadas aqui. Então,
Qual é o exercício? Aqui ainda não é a nossa atividade de fim de aula, não. É um exercício para vocês pensarem de forma lógica que frase no futuro completaria melhor a ideia dessas frases condicionais. Então, tá aqui, vou mostrar para vocês, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá? Tá aqui as 3 frases, tá? Então agora eu vou ler cada uma delas para vocês. A primeira condicional é: If there's nothing good on TV tonight, if there's nothing good on TV tonight. A segunda condicional: If I pass all my exams brilliantly. If I pass all my exams brilliantly. E a terceira frase começa com a condição, né? If I can't do my homework today. If I can't do my homework today. Então aqui estão as minhas 3 frases em que eu criei uma condição no presente. Agora aqui eu quero saber qual dessas alternativas aqui, A, B ou C, se encaixa melhor para completar cada uma delas aí de forma lógica, tá? Tempinho aí para vocês, vamos lá. Tempinho para vocês pensarem. Não vou traduzir ainda as fases das respostas, porque cabe a vocês tentar entender aí. Vocês já sabem que todas têm o I, então todas vão ser o resultado no futuro. Agora tente relacionar aí a ideia de cada uma delas com as 3 frases de forma condicional aqui e ver qual que você pensa que se encaixaria melhor para completar. Vamos lá? Mais um tempinho. Será? Já acertaram uma? Tá? 2, já deu para ver? Olha aí. Tem frase aí que tem teacher, tem videogame, tem bike. Tente relacionar com o que está acontecendo ali das condições que foram criadas. Beleza? Felizmente a gente não tem todo dia, né? Vamos lá. Temos que continuar. Vamos fechar aqui então esse resultado. Tá certo? Olha lá. Primeira frase. If there's nothing good on TV tonight. Se não tiver nada de bom para assistir na TV hoje à noite. Se não tiver nada de bom para assistir na TV hoje à noite. Qual dessas 3 frases melhor completa essa ideia? Tá? É a alternativa B. Beleza? Que diz o quê? We will play video games. We will play video game. Nós vamos jogar videogame. Se não tiver nada legal para assistir na TV, nós vamos jogar videogame. Tá? Beleza. Segunda frase. If I pass all my exams brilliantly. If I pass all my exams brilliantly. Então, se eu passar em todas as minhas provas e todos os meus exames de forma brilhante ali, tirando boas notas, eu posso esperar alguma coisa boa, né? Qual dessas frases aí tem um resultado aí que eu vou receber alguma coisa boa, alguma recompensa por eu me esforçar estudando e passando bem nas minhas provas? Qual é? Aqui, ó, é a letra C. I will win a bike. Eu vou ganhar uma bicicleta. Legal, né? E a terceira, claro, só pode ser a alternativa A, que sobrou, tá? Vamos ver o que ela quer dizer. If I can't do my homework today. Se eu não puder fazer o meu dever de casa hoje, tá? Letra A. I will ask my teacher for help. I will ask my teacher for help. Eu vou pedir ajuda para o meu professor. Vou pedir ao meu professor para ele me ajudar, tá? Então é sempre assim. Nós professores estamos sempre prontos a ajudar vocês quando vocês têm alguma dúvida em alguma atividade. Vamos lá? Vamos continuar? Nossa aula já está caminhando aí já quase para o final, né? Aqui. Esse é o terceiro vídeo de estrutura. E aqui tem mais exemplos para mostrar para vocês, tá? Opa! Aqui logo de início eu quero reforçar. Para que eu uso a first conditional? Para possíveis situações e suas consequências quando? No futuro, tá? Beleza? Vamos lá. Ok? Para quem ainda tem alguma dúvida, sempre revisa para reforçar mais ainda, tá? Então, eu preciso do meu if, que eu já disse que é o nosso palavrinha C do português, que cria a condição, uma frase no present simple, no presente, e aí eu vou ter um resultado com o will, que forma o futuro, tá? Seguido de um verbo. Exemplo, if the phone rings, I will answer it. Se o telefone tocar, eu vou atender. Continua.
a mesma frase, apenas com a inversão da estrutura, tá? Começando com will, ação no futuro, e depois a condição. I will answer the phone if it rings. Eu vou atender o telefone se ele tocar. Percebam? A frase é a mesma, a ideia é a mesma. Eu apenas falei na primeira frase que se ele tocar, eu vou atender. Aqui eu estou dizendo, eu vou atender se ele tocar. Tá? Mesma coisa. Opa! Aqui nós vimos mais esses exemplos, né? E eu gostaria de destacar aqui que nós temos algumas frases agora na negativa, tá? Percebam o seguinte: If I pass my exams, I will go to the university. Se eu passar nos meus exames, eu vou para a universidade. Se eu passar nas minhas provas, eu vou para a universidade. Porém, olha só, eu posso ter situações também em que essa estrutura é usada para falar de resultados negativos. Não, se acontecer uma situação no presente, não vai ter tal coisa, ou se não acontecer algo, o resultado vai ser negativo, não vou poder fazer algo. Que é o caso aqui, ó. If I don't pass my exams, I won't go to the university. Se eu não passar nas minhas provas, eu não irei na universidade. Aqui eu tenho a forma negativa do will, também já foi explicado isso na aula sobre o futuro simples com o will, né? Então, o will, na negativa, a estrutura dele é will com not depois dele, mas abreviado ele vira won't, tá? E eu posso usar isso também para fazer perguntas. Uma frase interrogativa, a gente já viu, mas aqui, notem, o will sendo usado antes do pronome, a frase fica na interrogativa. Como? If you pass your exams, we will go to the university. Se você passar nas suas provas, você vai para a universidade? A pessoa está perguntando, tá? Então essa é a ideia aqui dessa estrutura do will. Então, posso construir ele na negativa e usando no início da frase para fazer a forma interrogativa. Essas estruturas do will já são conhecidas, eu só estou revisando, tá? Beleza? E aqui nós encerramos a parte da explicação. Vamos então para os nossos exercícios, tá? Exercícios em que eu dou a oportunidade de você pensar aí, tá? Em cada uma das situações aqui, tá? Começando com um bem fácil mesmo, tá? Nível picolé. Para quem não sabe o que é picolé, era uma palavra cruzada que era bem fácil, que até criança fazia, tá? Então, marque a alternativa que completa a frase. Tem a parte para ser completada aqui no início e diz assim: You do not go to shops, we will not have anything to eat. Você não for às compras, we will not have anything to eat. Nós não teremos nada para comer. Então, olha só. Nós não vamos ter nada para comer. O quê? Que palavrinha deve iniciar ali a frase? Para que ela fique lógica? É claro, né, gente? É a nossa palavrinha pequenininha, de 2 letras, que inicia a ideia da condicional. É o nosso if. Então a frase fica: If you do not go to shops, we will not have anything to eat. Se você não for fazer compras nas lojas, né, fazer compras, nós não vamos ter nada para comer, tá? Continuando então, mais um exemplo. Vamos dificultar um pouquinho também, né? E essa aqui, tá? Qual a alternativa mais adequada para a ideia da frase? Aqui, a frase está dizendo para vocês: se eu fizer alguma coisa com my hair. O que é hair? Quem lembra o que é hair? A parte do corpo, foi estudado no 8º ano, no 7º ano, né? My hair é cabelo. Se eu fizer alguma coisa com o meu cabelo, I will look younger. Eu vou parecer mais jovem. Opa, o que eu devo fazer com o meu cabelo para eu parecer mais jovem? Várias coisas pode ser, mas dessas alternativas aqui, pense aí. Qual você acha que esses verbos podem ser usados para fazer alguma coisa com o meu cabelo para eu parecer mais jovem? Pensou? Tempinho? Acho que só tem um verbo aí, né, gente, que é possível. Vamos lá? É o verbo cut. É o verbo cortar. Então, se eu cortar o meu cabelo, eu vou parecer mais jovem. Eu estou precisando cortar meu cabelo mesmo, está bem grande aqui, né? Não dá, por exemplo, para eu dizer que eu vou correr meu cabelo, nem que eu vou comer o meu cabelo, tá? E nem que eu vou ler o meu cabelo. Então, aqui era uma questão de lógica, tá? Próximo exercício. Escolha a melhor alternativa para que a frase abaixo fique lógica, tá? If my sister, I will do my exercise by myself.
opa, qual das estruturas aqui melhor se encaixa nessa frase para que a ideia da condicional fique lógica, tá? Letra A, don't come. Letra B, is happy. Letra C, don't eat pizza, take a shower. Tá? Vamos ver, de forma lógica. Se a minha irmã, alguma coisa, eu vou fazer os meus exercícios by myself, quer dizer, sozinho, sem ajuda de ninguém. Então, para eu fazer os meus exercícios sozinho, para consequência, né, eu ter que fazer meus exercícios sozinho, é se a minha irmã, o quê? Esse é o raciocínio que você tem que ter, tá? Eu vou ter que fazer meus exercícios sozinhos, esse é o resultado, a ação futura, tá? Se no presente, a minha irmã, o quê? Se a minha irmã, letra A, muito bem, don't come, se a minha irmã não vir, tá? Essa é a possibilidade lógica, tá? Agora eu tenho aqui pra gente algo pra gente pensar, tá? Num videozinho em que uma filha faz uma pergunta para a mãe dela, tá? E a mãe responde. Vamos raciocinar em cima da resposta da mãe. É um exercício com vídeo aqui pra gente, tá? Vai lá, atenção. Mom, I want to be fit. If you eat healthy food, you will be fit. Ok? A filha perguntou para a mãe. Mãe, eu quero estar em boa forma. Fit, a expressão fit em inglês. Eu quero ficar em boa forma, eu quero ficar saudável, né? Malhado e tal. A mãe dá uma dica para ela. If you eat healthy food, you will be fit. Então, qual foi a dica que a mãe deu? Vamos lá, aqui o exercício não tem alternativa. Aqui é realmente para você raciocinar com um vocabulário que você já conhece. Qual foi a resposta da mãe? Ela disse, você vai ficar saudável se ela deu a condição para o que ela precisa fazer no presente para ter um resultado, um corpo saudável, né, no futuro. A condição é if you eat healthy food. Se você comer comida saudável. Healthy food, comida saudável. Ficou claro isso então? Então aqui nós estamos encerrando mais uma aula nossa. Eu encerro com esse pensamento aqui. Most people will succeed in small things if they forget about great ambitions. Está dentro da nossa estrutura. Nós temos que esquecer, às vezes, de grandes ambições para conseguir realizar coisas pequenas. E eu me despeço de vocês, né, com a musicazinha que faz que o nosso aprendizado é uma história sem fim. Bye, bye, galera. See you next class.